Boa noite a todos. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Felipe e vou conduzir aqui o evento de hoje. Talvez sobre um dos temas que, né, eu que já estou há bastante tempo aqui trabalhando com graduação no exterior, acho que gera mais dúvidas entre as famílias, estudantes, o que conta, o que não conta, por onde eu começo, né? Então, espero que hoje ah, dê para tirar, né, bastante aí das dúvidas de vocês sobre as atividades extracurriculares, o quanto elas impactam no processo seletivo. Então, eu vou até mostrar um pouquinho a agenda de hoje. Então, a gente, né, sempre para quem acompanha aqui os nossos eventos, a gente começa apresentando daqui para fora. Eu vou falar bem rapidinho do processo seletivo e nessa parte eu vou mostrar para vocês aonde que entra, né, a avaliação das atividades extracurriculares e a importância dela. E aí eu vou no detalhe, né, nas extracurriculares, dar exemplos de alunos, dar algumas dicas. Depois falar um pouquinho como que a gente ajuda os nossos estudantes que estão se preparando conosco. E aí a ideia é responder as dúvidas de vocês. Tá? Então, eu imagino que a minha fala, pessoal, deve durar em torno de uns 25, 30 minutos. Depois eu planejo ficar até as 8 aqui respondendo as dúvidas. Então, para quem está começando a nos acompanhar agora, né, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer faculdade, né, graduação no exterior. Esse é um ponto bem relevante, a gente não faz mestrado, doutorado, intercâmbio, não tem nenhuma empresa que faça isso há tanto tempo no Brasil quanto Daqui para Fora. Ao longo desses anos foram muitos jovens, eu fui um deles, fui cliente Daqui para Fora, como eu falei, estou aqui há bastante tempo. A gente tem hoje uma base de dados bem legal, de muitas applications de alunos brasileiros enviados, que eu acho que contribuem muito, né, para não só para a nossa experiência, mas também para ter informações relevantes para os estudantes preparando conosco. Tivemos aprovações em diversas universidades e muita gente que se prepara, né, com a gente, não adianta só passar na faculdade, é necessário algum tipo de bolsa. Então, a gente conhece bastante sobre o assunto também. Hoje a equipe tem muita gente, né, que teve essa experiência de estudar fora, e aqui algumas das faculdades mais conhecidas, né, que a gente já teve alunos aprovados, das mais renomadas. Outro ponto muito importante, a gente não tem nenhum tipo de vínculo comercial com as universidades, o papel aqui na Daqui para Fora é orientar vocês e os filhos de vocês a se tornarem os melhores candidatos e enviarem as melhores candidaturas para as faculdades que melhor combinem com cada estudante. Né? E aqui tem os países onde a gente atua. Aqui os resultados do ano passado, né, as principais aprovações em faculdades americanas, né, as mais seletivas, e universidades canadenses. Tá? Só reiterando, pessoal, aqui são só alguns dos exemplos das mais seletivas, porque toda vez que eu mostro esse slide, depois alguém pergunta, mas vocês só atuam com essas faculdades? Não, né? Nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e na Holanda, a gente pode avaliar qualquer opção de faculdade. Nos outros países, aí a gente já tem um escopo menor, o foco principal são as que têm língua inglesa, né? Na França, na Espanha e na Itália, na França e na Itália. Aí na Espanha e Portugal, além de língua inglesa, algumas outras boas universidades. Aí acho que esse slide já estava aqui no começo, mas sempre quando eu falo das boas universidades, gera aquela dúvida nos estudantes, né? Poxa, será que no meu contexto, nas notas que eu tenho, será que minhas chances são boas? Então a gente desenvolveu aqui uma avaliação para vocês testarem as chances que vocês têm de admissão, de bolsa de estudos. Vocês respondem algumas perguntas. Ela é gratuita, tá, pessoal? E aí, geralmente, em 1 ou 2 dias, no máximo, a nossa equipe já, né, retorna com feedback. Então, fica aí meu convite para quem está começando a conhecer mais sobre o tema e quer ter uma ideia geral. Mas vamos lá. Então, como eu falei, primeiro eu vou contextualizar um pouquinho do processo seletivo para depois entrar nas atividades extracurriculares. Então, a gente sempre gosta de separar o processo seletivo em duas frentes. Na parte acadêmica, onde são avaliadas, né, a média geral de notas do nono ao terceiro ano ou do primeiro ao terceiro ano, dependendo da universidade. São necessárias algumas provas, né, especialmente em faculdades americanas, e até tem uma outra faculdade na Itália que vai pedir o SAT ou o ACT, né, equivalente a nível norte-americano. Para qualquer país que a gente atua, vai ser necessária uma prova de proficiência em inglês. Hoje são várias provas aceitas, né, as mais comuns, o TOEFL, o IELTS, a prova do Duolingo, a prova de Cambridge, dependendo do país também. O Enem está sendo cada vez mais aceito, né, especialmente nas faculdades canadenses, algumas outras faculdades na Europa. No Canadá e algumas das faculdades da Europa, sem ser Portugal, geralmente o Enem é uma parte do processo, não é ele por si só. Já em Portugal, para muitas universidades, a nota do Enem já te dá um acesso direto. É possível também, né, que algumas faculdades possam pedir provas específicas ao longo do projeto. Aqui vai variar muito de faculdade para faculdade, geralmente mais na Europa, que isso pode acontecer. Uma vez que vocês passaram por essa parte acadêmica, as universidades entram na avaliação pessoal,
onde pode ser pedido cartas de recomendação, de professor e de coordenador, né? Vão avaliar as atividades extracurriculares, que vou entrar mais no detalhe daqui a pouco, e também redações, ou personal statement, como muitas, né, universidades usam esse nome, e tem faculdades, né, na Europa que eles falam que eles pedem um CV, né, que aí é basicamente você pegar suas informações acadêmicas, um pouco do que você faz e só deixar isso num formato, né? Por último, a gente coloca como extras, não são muitas faculdades, mas algumas podem ter entrevista. Quando tem entrevista, elas são por vídeo, e aqui a ideia da faculdade é entender o quanto você realmente quer aquela universidade, quanto você está interessado nela, né? Entender um pouquinho se você é realmente quem você descreveu nas redações e nas cartas. E para quem está pensando em cursos mais artísticos, né, muitas universidades podem pedir o portfólio ou uma audição por vídeo. Tá? Então, assim, essa é uma forma geral, pessoal. É claro que, dependendo do país, dependendo da universidade, vão ter critérios diferentes aqui. Então, conhecendo cada um de vocês depois, aí dá para saber né, o que faz mais sentido. Mas é legal vocês entenderem esse processo geral aqui para ter uma ideia do que vai ser esperado. Tá? Eu esqueci de falar, pessoal, ao longo da apresentação, se vocês estiverem tendo dúvidas, podem fazer elas no Q&A. Eu vou deixar para responder para o final, porque muitas vezes eu acabo abordando um tema, né, ao longo da apresentação, mas podem, né, ficar à vontade, se quiser perguntar, para não deixar passar. E aí, né, como que entram as atividades extracurriculares quando a gente olha o processo seletivo? Então, assim, normalmente as faculdades que vão valorizar muito extracurriculares são universidades que têm mais candidatos qualificados academicamente do que vagas. Isso pode acontecer num processo de admissão, isso pode acontecer num processo onde você se candidata para uma bolsa específica. E aqui a gente trouxe um exemplo, né, de uma universidade em que se candidataram 25 mil estudantes. E aqui nessa primeira análise, né, no topo aqui do funil, eles avaliaram as notas escolares e as notas de testes. Depois dessa avaliação, né, avançaram no processo 15 mil candidatos. E normalmente o que vai acontecer? Vão avançar candidatos que tenham um perfil acadêmico muito parecido, né? As notas são muito similares. E aí é que eles vão utilizar esses critérios pessoais, justamente para diferenciar esses candidatos, né? Então, as atividades extracurriculares, né, as redações, cartas de recomendação e, né, as faculdades que têm a entrevista. Então, as atividades extracurriculares é um papel muito importante para fazer você avançar, né, nessa segunda etapa aqui do processo. E aí, normalmente, as faculdades vão ter um comitê de análise final, né, para, no fim, aqui chegar nos 5 mil aceitos. Tá? Então, é muito comum me perguntarem, mas o que é mais importante? Notas, atividades extracurriculares são importâncias diferentes dependendo da fase do projeto e dependendo da universidade. Então, por exemplo, né, se você quer morar numa faculdade muito seletiva e você, né, que precisa de notas muito altas, você não tem notas boas, mas suas atividades extracurriculares são excelentes, isso vai compensar? Provavelmente não, porque você pode ficar aqui nessa primeira parte. Tá? Então, é importante entenderem isso, né, para entender todo o contexto delas no processo seletivo. Mas vamos lá, então vamos, né, destrinchar um pouquinho mais aqui sobre as extracurriculares e começar falando assim, o que elas são, né? Muito me perguntam, mas o que conta como atividade extracurricular? Aqui, pessoal, qualquer coisa que vocês se envolvam fora do currículo obrigatório da escola. Então, pode ser alguma coisa fora da escola, né? Ou ainda assim dentro da escola, alguma atividade extracurricular, né, oferecida para a escola. E aqui eu resumi algumas das mais comuns, né, que os nossos estudantes fazem. Então, Olimpíadas de Conhecimento é sim um tipo de atividade extracurricular, né? Aqui já fica a minha dica, muita gente acaba às vezes querendo se envolver com várias, né, fazer um monte. Procura aquela matéria que você acha que tem potencial de ir melhor, né, de ter melhores resultados. Muita gente pergunta também, se você só faz conta? Sim, já conta, mas é claro que vai ter um peso maior se você consegue resultados expressivos, algum tipo de medalha. Tá? Trabalho voluntário, né, é um tipo muito comum. Aqui também muita gente, né, tem um certo mito que você tem que fazer trabalho voluntário para ser aceito numa universidade no exterior. Não necessariamente isso é verdade, eu já tive alunos que tiveram outras extracurriculares que não eram voluntários e tiveram bons resultados. O que acontece? As universidades gostam quando você consegue combinar uma coisa que você faz, né, e ajudar o outro e fazer alguma coisa, algum tipo de contribuição. Então, sim, um tipo de extracurricular que pode ser muito bem valorizado. Já tivemos vários alunos que fizeram estágios, e mesmo você estando no ensino médio, né, claro, você não pode fazer um estágio muitas vezes de forma oficial, mas de repente o seu pai
tem algum colega que tem uma empresa, ou seu pai mesmo tem tem alguma coisa que ele pode te ajudar, que você pode ajudar ele no trabalho. Então, podem ser, sim, estágios informais. Até já falando de um ponto aqui, nas extracurriculares, pessoal, em nenhum momento vocês precisam ter os certificados de tudo que você fez. Você vai listar ela com uma breve descrição. Então, se você fez algum tipo de estágio, mesmo sendo informal, ele vai ser considerado. Programas de férias, né, que são os programas de summer, que acontecem geralmente no meio do ano, é algo que a gente gosta e recomenda bastante para os nossos alunos, por dois motivos, né? O primeiro deles é um ótimo test drive do que vocês vão ter quando estiverem na universidade. Então, você fica lá 3, 4 semanas dentro de uma faculdade, convivendo com alunos internacionais. Então, sabe, dá uma vivência do que você vai encontrar lá na frente. Tem alguns programas de summer que o processo seletivo já é muito seletivo, então que é difícil você passar. E aí já pode ser um treinamento, né, para quando você for prestar na universidade lá na frente. Então, um programa de summer seletivo pode também ter um peso até, né, dentro do seu currículo. Atividades artísticas, né? Aí tem gente que faz música, dança, teatro, e aqui pode ser de duas formas, né? Para quem quer mirar nesses cursos, então, eu quero fazer, né, atuação, você se envolver com a parte artística vai ser de extrema relevância, porque isso vai ser considerado no seu, né, portfólio ou na sua audição por vídeo, e vai ser uma das etapas primeiras aqui de critério de admissão. Mas eu também tenho alunos que às vezes querem fazer um curso nada relacionado à atuação ou artes, mas são muito bons na parte artística, se envolvem bastante, e isso vai ser considerado também. Projetos e pesquisa. Então, de repente, algum projeto dentro da sua escola que você participa, algum clube, alguma organização estudantil, ou algo fora da escola. Tem muita gente que participa desses grupos de pesquisa atrelados a professores universitários, ou já tivemos alunos nossos com bolsa para fazer pesquisa. Então, né, tudo isso, nessa parte acadêmica, também conta como atividade extracurricular. Esportes. E aqui eu gosto de esclarecer também que tem um certo mito em relação aos esportes, né? Então, muita gente pensa que, poxa, eu não fiz esporte, então diminui muito as chances de fazer faculdade fora, ou as faculdades valorizam muito quem faz esporte. A verdade é que, no passado, muita gente que ia estudar fora ia através de uma bolsa esportiva. E aí, todo o processo desse jovem era direcionado para o esporte. Então, aí são atletas de altíssimo rendimento que o foco é outro, né? Se você está pensando em programas acadêmicos e tudo mais, você não é obrigado a fazer esporte, tá? Agora, se você quer por uma bolsa esportiva, que é um caminho que é focado no esporte, você é um atleta de alto rendimento, aí é super importante, mas a gente já teve casos também de alunos que eram muito bons academicamente, faziam um esporte em alto rendimento, que o esporte, né, teve um peso como atividade extracurricular, que esse jovem se destacava. E um outro exemplo aqui que tem crescido bastante ao longo desses últimos anos são as simulações da ONU, né? Então, são competições organizadas, né, que você compete com outras escolas. Muitas escolas já têm, né, a própria equipe de simulação da ONU. A gente já teve alunos que não tinham na escola dele, que foram lá e criaram, né, a própria equipe de simulação. E é uma experiência bem legal, um tipo de atividade também valorizado pelas universidades. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns dos exemplos das mais comuns e recorrentes. E aí é legal vocês entenderem por que essas atividades são tão, né, importantes do ponto de vista das universidades. Então, eles querem saber, né, o que além de estudar, vocês fazem, né? O que você fez, o que se envolveu, né, fora do contexto acadêmico. Mais uma vez, especialmente nas faculdades mais seletivas, onde todo mundo, né, ou muitas pessoas vão ter boas notas, é uma maneira interessante para os admissions officers que estão te avaliando, conhecer você além, né, do acadêmico, o que você faz, o que você tem de interessante. É uma oportunidade para vocês mostrarem comprometimento que vocês tiveram com alguma área, né, ao longo de anos. E para as faculdades isso é importante, porque lá, além do acadêmico, eles têm muitas oportunidades de extracurriculares. Então, vocês vão ter os clubes, as organizações estudantis. Tem faculdade, por exemplo, que tem mais de 1.000. Então, eles não querem estudantes que simplesmente vão para a universidade, vão para a aula e voltam para casa. Eles querem alguém que participe, que seja ativo no campus. Então, mostra um pouquinho, né, do que você pode fazer quando você estiver lá, e ainda sabendo que lá você vai ter uma estrutura, né, ainda maior. É importante também, porque as redações que vocês escrevem são muito pessoais. Então, muitas das experiências, desafios que vocês passam, né, nas extracurriculares podem acabar se tornando temas bem legais de redações.
né? E aí, na minha experiência aqui, os jovens que desafiaram mais, que fizeram mais coisas, acabam sendo pessoas mais interessantes, tendo histórias, reflexões, né, mais legais para contar e acabam chamando mais a atenção, né, dos admissions officers. Então, as atividades extracurriculares vão se refletir não só no que você lista, mas muito no que você vai escrever sobre você. E aí, como que eles vão avaliar? Né? Então, até voltando para aquela pergunta que muita gente me faz, qual que é a atividade, né, mais relevante, mais importante? Então, na verdade, não é o final da atividade, mas é muito mais como que sucedeu, né? Como que você participou nela. Então, foi algo que você fez, sei lá, 2 vezes, né? Fez um dia de um trabalho voluntário, uma vez só, ou foi uma coisa que você fez ao longo de 1 ano, 2 anos, que tinha uma recorrência semanal. Aí, dentro dessa atividade que você estava participando, você era simplesmente um participante? Então, eu participo de um grupo de trabalho voluntário. Ou, eu sou o líder regional do trabalho voluntário que ajuda as pessoas, né, aqui, sei lá, da minha escola, enfim. Qual que foi o seu papel? O que que você fez nela? Como que você contribuiu para ela? Como que ela se desenvolveu a partir disso? Era algo que afetava só as pessoas da sua escola, da sua sala, ou da sua escola, ou de repente, né, do seu bairro, da sua cidade, ou o seu projeto você se envolveu e chegou no mundo todo. Então, qual foi o tamanho que ele chegou? Aí um ponto super importante, né? Todos os jovens aqui vão ter pretensões futuras, alguns já sabem o curso que quer, outros não, especialmente para faculdades americanas isso não pesa tanto, mas de qualquer forma eles querem entender, né, do que você fez agora, o que você fez, que relação que tem isso com as suas pretensões futuras, com o que você quer fazer lá na frente. E aqui, uma das que eu acho principal, assim, dos nossos alunos que têm bons resultados, eles conseguem explicar muito bem nas redações, né, e ao longo de todo o application, que eles aprenderam nessas essas extracurriculares, quem que eles se tornaram a partir delas, o que mudou, né? Qual que eram as coisas que motivaram eles a fazerem essas extracurriculares. Então, é importante vocês, né, refletirem bem, né, quando vocês começarem a pensar no que vocês vão se envolver, porque é esse o caminho, é isso que eles estão procurando, né, na hora de avaliar o que vocês fizeram nessa parte extracurricular. E aí, como que faz? Como que você começa a projetar uma extracurricular? E aí, a primeira dica que eu dou, que eu acho que é a mais importante, pessoal, você tem que encontrar uma coisa que você gosta. Né? Vocês já são bastante atribuídos nos dias de hoje com currículo escolar acadêmico, tem muitas matérias, o ensino médio em muitas escolas, os alunos que se preparam conosco é extremamente puxado. Então, quando você vai ter um tempo livre para fazer alguma coisa, para você fazer bem feito, tem que ser algo que você goste. Então, uma primeira dica até experimenta coisas diferentes, mas realmente se aprofunde naquilo que você gosta, que é o que você vai conseguir fazer bem feito. Segundo ponto, para você conseguir, né, atingir resultados relevantes, você não vai ser uma coisa que você vai colocar, tipo, 1 mês, 1 hora, um pouquinho, né, perto do seu application que você vai conseguir construir. É algo que requer planejamento, tempo. Muitas vezes você não vai conseguir abraçar o mundo, então tem muita gente, eu vou fazer 10, 20 extracurriculares. Putz, não dá para você fazer super bem tanta coisa. Então, tem as suas principais, você pode ter mais, né, várias, mas entenda muito bem a priorização do tempo, lembrando que as notas são importantes. Então, como você lá atrás, se você, né, só gasta tempo com extras e deixa cair suas notas, isso vai atrapalhar. Então, tenha comprometimento e se planeje bem aqui. Ponto que é muito valorizado pelas universidades, especialmente as mais seletivas, eles gostam de jovens que tiveram iniciativa própria, de repente criaram, né, uma atividade a partir das paixões, interesses deles, ou se você não é do perfil que quer criar alguma coisa, mas se você está envolvido em alguma, né, e você conseguir contribuir de alguma forma para que tenha trazido uma inovação. Então, eles gostam de ver, né, alguém que realmente impactou essa extracurricular. Nem todo mundo, né, vai ser líder, então também, né, eu quero ir por esse caminho. Então, de repente, participar de Olimpíadas de Conhecimento, se você é uma pessoa um pouco mais tímida, mas é boa academicamente, pode ser um caminho para você também. Hoje tem várias competições, as simulações da ONU, então, atividades que de alguma forma você pode receber uma premiação, né, sempre vai ser bem avaliada também. Aí, como eu falei lá atrás, né, qual foi o impacto da sua extracurricular? Então, quando você começa a se aprofundar e tem alguma que você quer colocar mais tempo, é sempre legal de pensar grande, sabe? Tipo, tá, legal, tem esse projeto aqui. Se eu começar ele na minha escola, será que dá para eu ampliar depois para outras escolas? Será que
né, tem como eu crescer ele, então isso vai ser, né, avaliado, e o quanto você está sendo coerente. Uma coisa que a gente fala muito aqui nos applications, que os admissions officers buscam, é que a sua application faça sentido com quem você é. Então, né, vá pensando nas coisas que você gosta, que tem a ver com você, para não, de repente, fazer um monte de coisa aí que, sei lá, ou se aprofundar em coisas que não tem nada a ver, que você nem queria tanto, só porque, né, alguém falou que poderia ser bom. Então, é importante ser coerente com tudo que vai ter no seu application. Tá? E aí, né, quero dar alguns exemplos de alguns alunos nossos que tiveram, né, excelentes resultados e algumas das atividades que eles fizeram. O primeiro deles é o André. Ele era um atleta, né, sempre teve bons resultados aí no esporte. Ele jogava basquete, ele chegou a ser a seleção do estado dele, né, ele era do Paraná. Só que assim, como a gente sabe, o basquete lá nos Estados Unidos especialmente é muito forte. Então ele percebeu que seria muito difícil ele conseguir, através do basquete, algum tipo de oportunidade por lá. Então, o que ele fez? Ele criou um projeto de treinamento de basquete para crianças carentes lá da região. Ele queria estudar administração, né? E aí ele conseguiu uma empresa que patrocinasse esse projeto, conseguiu recursos, o treinador dele de basquete ajudou a montar toda a estrutura, então tinha treinamento. Então, ele acabou juntando a paixão dele basquete com os interesses, né, futuros escolares dele. Hoje ele está na faculdade, na verdade ele está se formando, né, na UPenn. A segunda, né, o segundo exemplo é da Giovana. Ela era uma aluna, né, muito interessada em neurociência, bioengenharia. Ela era muito mais acadêmica, né, gostava muito de estudar. E ela se envolveu, né, com diversos projetos. Ela participou de um grupo de pesquisa, né, ela desenvolveu uma pesquisa em parceria com um professor, e era dentro de um hospital. E ela acabou tendo essa pesquisa que ela tinha o nomezinho dela, acabou recebendo premiações internacionais. E o que é interessante aqui, ela conseguiu, né, participar e ser uma voluntária na pesquisa a partir do contato com a mãe dela. A mãe dela era médica, tinha uma amiga dela que precisava de uma jovem para ajudar, indicou a Giovana e ela pôde participar. Então, o importante aqui é vocês serem criativos também, não terem vergonha de perguntar e ir atrás e usarem os contatos que vocês têm. O Pietro, ele sempre foi muito envolvido nas questões da escola, então ele acabou, né, gostava muito de conversar, de representar os estudantes, então acabou virando um porta-voz, né, dos alunos lá para a escola, para melhores condições para os estudantes, e ele gostava muito de trabalho voluntário, né, participou de vários trabalhos voluntários diferentes. O Felipe, ele criou um programa de empreendedorismo, né, para jovens, para fomentar, né, e estimular jovens a conhecer mais sobre empreendedorismo desde muito cedo. E aí ele começou dentro da escola dele, mas ele criou tipo um projetinho que poderia ser replicado em outras escolas e acabou expandindo para outras escolas do Brasil. O Lucas tem um dos que eu acho mais interessante aqui. Ele sempre foi alguém muito interessado em finanças, e desde cedo ele já gostava muito disso. E aí ele, né, resolveu montar um curso de planejamento financeiro para os funcionários da escola. Então, tem quem trabalhava na biblioteca, na cafeteria, que muitas vezes não tinha o menor conhecimento, né, de planejamento financeiro. E aí ele montou todo o curso, chamou outros amigos da escola dele para ajudar, aí tinha diploma no final. Então, ele pegou, né, a paixão dele com finanças, que era o que ele ia estudar, e ajudou o pessoal da escola. O Douglas era um jovem assim, extremamente apaixonado por astrofísica, ele gostava muito, muito, muito do tema, e aí ele percebeu, né, que não era uma área tão fácil de estimular jovens, porque a linguagem era muito complexa. E aí ele escreveu um livro para ensinar crianças sobre astrofísica com uma linguagem mais jovem. O Bruno tem uma história um pouquinho parecida com a Giovana. Ele também participou de muitas pesquisas. Ele gostava muito de biologia e de física e acabou conseguindo participar de pesquisas científicas da USP, né? E ele também, assim como a Giovana, usou contatos que ele tinha para conseguir abrir essas portas junto com os professores de lá. E por último, o Léo, que hoje estuda cinema na CalArts, uma das principais faculdades de cinema do mundo, sempre foi um apaixonado por isso desde muito cedo. E desde cedo ele começou, né? Ele gostava de fazer os curtas-metragens dele. Primeiro era por brincadeira, depois acabou ficando, né, mais sério. Então ele colocou muito tempo, né, nessa paixão que ele tinha. E aí, mais uma vez, para alunos que querem esses cursos artísticos, né, e já têm certeza disso, colocar tempo nessa parte vai ser bem importante. E aí algumas coisas que vocês vão ver, né, se a gente for olhando aqui esses alunos, né, palavras em comum: criou,
escreveu, desenvolveu, criou. Então, vocês veem que são vários, né, alunos que foram protagonistas. E aí, quando a gente fala dessas faculdades mais seletivas, é muito do que eles estão procurando, tá? Alunos que façam, que se envolvam com e criem nessas extracurriculares. Mas aí, quando a gente mostra tudo isso, especialmente essa fase final, né, dos alunos que chegaram lá, muitos dos jovens que eu converso falam, mas como é que eu vou construir tudo isso? Eu nem tenho uma ideia, né? E nenhuma dessas extracurriculares foram construídas do dia para a noite. Então, acho que a primeira coisa que eu dou de dica aqui, pessoal, é começa com alguma coisa. Você não precisa já começar com a ideia da extracurricular, né? Mais, nossa, que vai impactar não sei quantas pessoas. Não, começa com uma coisa pequena, começa com uma coisa que é fácil, né? Vai vendo primeiro onde você pode começar. Hoje, como eu falei lá atrás, um tempinho atrás, muitos dos nossos alunos têm pouco tempo. Então, em escolas que demandam muito tempo para você chegar nas notas que você precisa estudar. Então, se o tempo for um problema, pense em coisa que você, né, de repente, consegue fazer online, ou consegue fazer dentro da escola, né? Então, é super importante, pessoal, estressem todas as possibilidades que tem na sua escola. Então, antes de começar a fazer coisa fora, às vezes já pode ter alguma organização que, né, dentro da sua escola já vai ajudar bastante. Ou, de repente, não tem uma, mas você pode trazer para a sua escola. Aproveite as pessoas, seus amigos, né, colegas de sala. Às vezes, você quer começar alguma coisa e tem algum colega seu que quer começar também, e juntos vocês podem ir mais longe. Né? Então, muitos dos nossos alunos aqui que tiveram resultados legais não fizeram um projeto sozinho. E hoje, cada vez tem mais jovens querendo estudar fora. Então, né, aproveite esse network de amigos, converse com seus pais, com as famílias. Você, né, não tem que ter medo de ir atrás de ajuda e usar os recursos que vocês têm. Super importante aqui também. Sabe, tem muita gente que congela naquele medo de para onde eu começo tal, e fica com medo de não chegar. E eu já vi alunos terem resultados bem legais, e alunos que meio que vamos dizer assim, falharam, não atingiram os objetivos dele nas extracurriculares, mas a partir disso tiveram reflexões bem maduras, redações super legais. Eu lembro até de um que ele tentou várias e a maioria deu errado. E aí um dos principais, né, temas de redação dele é as coisas dão errado e como você tem que ser resiliente para tentar de novo. Então, mesmo uma coisa que você fez que não deu certo, pode ser um aprendizado legal para você também. E aí, né, aqui na Daqui para Fora, a gente conhece bastante do tema, tem várias referências, então conversa com a gente. Né? Eu vou falar daqui a pouco do nosso programa de preparação, mas ele é talvez o maior pilar dele, não, talvez não, né? O maior pilar dele são as atividades extracurriculares. Tá? E algumas dicas finais aqui, para quem está ainda, né, tá muito travado, eu não sei o que eu posso fazer. Pensa em algumas das necessidades aí, dos problemas que você pode resolver, que estão mais próximos de você, seja na sua escola, na sua sala, dentro da sua casa, com seus amigos. Aí é legal, né, tentar pensar como você pode resolver um desses problemas. E como eu falei já atrás, mas vale repetir, porque eu acho que é o primordial aqui, tem que ser uma coisa que você gosta. Sim, você pode até se envolver com uma outra que não seja a sua preferida, mas aquela que você vai querer investir mais tempo, você tem que gostar. Vocês viram os jovens aqui que tiveram os resultados legais? Todos eles estavam envolvidos com coisas que, sabe, tinha muito a cara deles. Então, vai ser difícil se você faz uma coisa que você não gosta, você investe tempo, e você acaba entrando num ciclo negativo e não, né, atingindo os melhores resultados. Então, tão importante quanto se aprofundar, é se aprofundar naquela que você já, né, que você tem mais interesse, se você gosta mais. E aí, no nosso Instagram, pessoal, a gente tem... a gente divulgou diversos projetos extracurriculares, tem uma aba ali do nosso Instagram, que vocês podem ver, para ter algumas ideias. Os jovens que se preparam conosco também, a gente gosta muito de conectar uns com os outros, para que esses estudantes, né, descubram mais oportunidades de extracurriculares. E aí, antes de abrir para as dúvidas de vocês, quero explicar brevemente do nosso trabalho, mas especialmente aqui o programa de preparação. Então, um programa de preparação que é muito focado na parte extracurricular são para os estudantes a partir do 9º ano do ensino fundamental, 1º e 2º ano do ensino médio. Então, como vocês viram aqui, para você montar uma boa programação e ter boas extracurriculares, muitas vezes vai demandar tempo. Nesse programa, cada jovem vai trabalhar junto com um mentor ou uma mentora, onde vocês têm reuniões mensais e a ideia é esse mentor guiar o estudante no planejamento, preparação, execução, ideias de extracurriculares, mas entendendo muito bem também toda a questão de, né, notas que vocês precisam ter,
começar as preparações para as provas, pensar em extracurriculares que são viáveis de acordo com as necessidades de cada um. Aí, quando está no terceiro ano, aí o foco é muito mais na parte de candidatura, seleção de faculdades, preparação para as provas, redações, applications. A gente dá todo esse suporte para o ingresso na faculdade e tem uma equipe que fica aqui para dar suporte durante o período universitário. Aqui tem um exemplo de uma aluna nossa, né, a Bruna, que hoje ela está em Colômbia, e as pessoas trabalharam com ela. Então, a Tassiana foi a mentora dela na fase de preparação, justamente que orientou ela com todos esses projetos extracurriculares. Aí a Karine, a nossa professora, parceira, que tem um curso para o SAT ou para o ACT. No ano de candidatura, o Rafa ajudou ela a selecionar as universidades e todas as estratégias relacionadas a isso. A Thalita foi orientadora de application, figura de documentação, prazos, pré-requisitos. E o Jamal é um dos nossos orientadores de redação. Eu até gosto de destacar a história dele. Ele é americano e trabalhou na WashU, uma faculdade top 20 lá nos Estados Unidos. Ele era demission officer da universidade. Então, ele era a pessoa que lia as redações e tomava a decisão de quem seria aprovado. Então, aqui um exemplo de uma equipe que poderia acompanhar, né, vocês, né, para quem, né, se prepara ou se prepara conosco. E aqui tem um exemplo legal de qual que é o nosso objetivo nessa parte extracurricular no programa de preparação. Então, eu trouxe 3 exemplos, né? O Gui, a Marina e a Isabela. Como eles eram no início do programa. O Gui, eu sei que ele começou no primeiro ano, a Marina no 9º, e a Isabela do meio para o final do primeiro ano, quase no início do segundo já. E como eles chegaram, né, na reta final da candidatura. Então, qual que é a ideia aqui? Né, que ao longo desse período vocês evoluam e tenham atividades que primeiro ajudem vocês a se desenvolverem e se tornarem, né, jovens melhores e que vão ter bons aprendizados e possibilidades e que também vão ser muito valorizadas pelas faculdades e vão ajudar nos resultados de admissão. E aí, né, vou começar a abrir para as perguntas de vocês, mas antes já queria, né, fazer meu convite para os nossos próximos eventos. Então, na semana que vem, eu acho que junto com atividades extracurriculares, as redações são, né, o outro tema que gera muitas dúvidas, então vai ter um sobre redações e o papel no processo seletivo. No dia 29, a gente vai ter uma palestra falando um pouquinho sobre os mentores do programa de preparação, justamente esses que eu passei aqui para vocês. Então, a gente vai apresentar alguns deles, né, para vocês conhecerem, verem o que eles fazem. Um outro recado legal, pessoal, agora dia 20 começa a nossa feira de universidades. Então, todo ano a gente faz, todo semestre, né, a gente faz uma feira de faculdades, e aqui a gente faz um pouquinho diferente. Ao invés de vir um representante da universidade falar com você, a gente tem um aluno nosso brasileiro contando como está sendo a experiência. Então, já está aqui na nossa página de eventos. Então, fica aí o meu convite, né, para quem quer fazer, enfim, quer assistir. Vou deixar aqui também. Se vocês não conseguiram acompanhar a live inteira, pessoal, depois ela vai para a página de eventos. Tá? Depois de uma semana ela está por lá. E aí fica o meu convite aqui de novo para avaliação de perfil, para quem ainda não fez. É um ótimo primeiro recurso para quem quer testar suas chances aí de admissão no exterior. E agora deixa eu tomar uma aguinha aqui para responder as dúvidas de vocês, pessoal. Primeiro, já desde já, meu muito obrigado para quem ficou até agora aqui. Tem bastante gente ainda conectada, a maior parte. Então, espero que tenham gostado aqui das informações. E deixa eu começar a responder as dúvidas de vocês aqui. Então, vamos lá. O PAS pode ser um recurso para entrar em uma faculdade canadense? Pergunta anônima. Se puder me refrescar a memória, o PAS, se eu não me engano, é a prova que tem em Brasília, né? Das universidades de lá, certo? Para você poder entrar. Não estou lembrado de cabeça, no Manucuri da região, eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Mas se você puder anotar, entrar em contato com a nossa equipe e falar, eu vou até deixar aqui, deixa eu deixar os nossos contatos, manda uma mensagem, por favor, aqui nesse telefone aqui amanhã, que é o nosso WhatsApp, deixa eu jogar aqui no chat, ou até no nosso e-mail, como você preferir, que aí eu pergunto, é a prova para entrar no UNB de Brasília. Eu não tenho certeza, mas eu vou perguntar para a nossa equipe, que aí eu vejo. Tá? Nas faculdades canadenses, eu sei que muitas delas falam que você pode usar o Enem ou algum vestibular brasileiro. Então, eu imagino, eu vi que o Ruda Bonilha comentou aqui no chat, né, que o PAS deve ser aceito, mas eu não tenho certeza. Então, deixa eu confirmar com a nossa equipe. Tá?
Uma pergunta anônima aqui no Q&A. Vale a pena fazer atividades voluntárias se estiver no nono ano? Sim, eu acho que quanto antes você começar a se envolver, daí não só voluntária, mas com outras atividades, né, vale a pena. Os certificados precisam ser traduzidos por uma empresa certificada? Não, então esse é um ponto legal, né? Das atividades extracurriculares, você não precisa comprovar os certificados, né? Você vai listar elas com uma breve descrição. O que vai precisar ser traduzido são os históricos escolares. Aí eles precisam, e precisa ser uma tradução juramentada. Outra pergunta anônima: as atividades extracurriculares contam desde o nono ano? Sim, é a partir do nono ano. Assim, a gente até teve casos já de alunos que de repente fizeram uma coisa super relevante e aí de repente foram no oitavo, no sétimo ano, que a gente falou, de repente até vale a pena você listar, mas o peso maior, né, realmente vão ser para as atividades a partir do nono ano. A Bianca Nogueira falou, é possível ganhar 100% de bolsa contando em dormitórios e alimentação? Sim, Bianca, é sim possível. É claro que uma bolsa de 100%, né, se a gente só da parte de aulas ou dormitório e alimentação, elas vão ser as mais seletivas e difíceis de conseguir. Mas é possível sim. Tá? Uma pergunta anônima. As eletivas contam como atividades extracurriculares, mesmo se ela tem relação com a área que você quer cursar? Olha, as eletivas, elas fazem parte do currículo obrigatório, então ela não vai contar como uma extracurricular. Mas muitos dos nossos alunos começam nas eletivas e aí as eletivas vão começando, né, a dar um gostinho de alguma coisa que eles gostam, e aí eles podem se aprofundar e fazer do que era uma eletiva se tornar uma extracurricular, né? Então, eu acho as eletivas ótimas, que elas são uma excelente porta de entrada para você experimentar coisas diferentes e virar alguma atividade extracurricular mais relevante, mas pode acontecer também que dentro de alguma eletiva você faça algum tipo de projeto, alguma coisa que faz parte da seletiva, e aí vira uma extracurricular, tá? Mas aí é preciso que seja feita alguma coisa. A eletiva por si só, ela é uma aula. O Mário Lana perguntou se programar um jogo podia ser considerado pode ser considerado, né, um projeto extracurricular. Sim, Mário. E, poxa, se você quiser, né, estudar design de games, eu até fiz uma entrevista, acho que foi semana passada, né, com uma especialista de design de games ou ciência da computação. Poxa, um baita de uma extracurricular que contaria bastante. A Andrea Rausch perguntou se cursos de verão pagos nos Estados Unidos ou na Europa tem menos valor que curso de verão onde o aluno consiga uma bolsa de estudos para fazer. Andrea, é assim, se você, né, entrando na parte de extracurricular, todo tipo de reconhecimento, premiação que você tem, vai ter um peso maior, né, do que você não ter algum tipo de premiação. Dito isso, tem alguns cursos, né, nos Estados Unidos e na Europa que, mesmo sendo pagos, ainda são extremamente seletivos, que é difícil de você entrar. Tem outros que são menos. Então, o grau de seletividade do curso importa. E se você conseguir uma bolsa, né, é algo que vai ter uma relevância maior, sim, no seu currículo. Eu vi que chegaram algumas outras perguntas. Ops. Deixa eu voltar aqui no chat. Vamos ver aqui. Minha dúvida é sobre os programas de férias. Como encontrar eles no Brasil? A pergunta da Fernanda Rezende. Fernanda, você diz encontrar programas de férias estando aqui no Brasil para fazer fora ou programas no Brasil, né, especificamente? Se puder me passar aqui, só para isso, para mim que não ficou claro. O Getúlio deu parabéns. Oh, obrigado, Getúlio. Obrigado, que bom que você gostou. E vamos lá, a pergunta dele é: possível fazer 2 processos de tentativa de bolsa universitária americana, sendo um por mérito acadêmico e outro por esportivo? Sim, Getúlio, é possível sim. As bolsas vêm de departamentos diferentes. Então, a bolsa esportiva, quem vai conceder é o treinador, baseado no seu nível, né, esportivo. E aí a bolsa acadêmica vem do departamento acadêmico da faculdade. Então, é possível sim, não só mérito acadêmico e esportivo, como mérito acadêmico e necessidade financeira, ou mérito artístico e mérito acadêmico. Então, é possível. Tá. Os programas no Brasil de férias, Fernanda, aí teria que ver, porque aí é bem amplo, né? Programas de férias
assim, eu tô tentando pensar dos nossos alunos aqui. Acho que a grande maioria deles, quando fazem programas, são atividades que eles vão fazendo contínuas. Tem algum trabalho voluntário que ele participa, alguma coisa que ele faz, e ele segue fazendo e se envolvendo nas férias, né? Aí, se for algum programa de férias específico, é legal saber se você quer um direcionamento, tudo mais. Até, pessoal, para quem quer esses programas, quem tem interesse em saber mais, aí mais os programas de summer no exterior, manda uma mensagem para a gente aqui também, ou pelo nosso e-mail que está aqui, ou no WhatsApp, que a gente pode mandar. A gente tem um guia com vários exemplos de programas de summer no exterior, várias oportunidades que podem ser legais para vocês, né, avaliarem. Tá? Imagina, Getúlio, prazer aqui poder perguntar. Outra pergunta anônima aqui no Q&A. Fazer intercâmbio conta como extracurricular ou algo que você pode contar no currículo? O intercâmbio, né, em si, se você faz aqueles tradicionais, que você passa 6 meses ou um ano na faculdade, ele vai ser algo que o intercâmbio ele é curricular. Só que assim, a experiência, né, do intercâmbio, ela é valiosa porque ela pode acabar, né, gerando várias histórias legais para você contar nas redações, né, muitos insights aqui interessantes. Mas o intercâmbio, os tradicionais, que você, né, troca tá fazendo escola aqui no Brasil, ensino médio, e fazer ensino médio fora, ele vai ser curricular. Ponto importante é que o intercâmbio, muito, dependendo de onde você for, você vai ter muitas oportunidades de extracurriculares para fazer por lá também. Então, pode ser algo para você aproveitar. Pergunta anônima, vocês já conseguiram alguma aprovação para o curso de medicina? Eu fiz uma live, acho que foi no ano passado, que tá até, se vocês forem na página de eventos, a gente entrevistou um aluno nosso que se formou em medicina em Harvard, né? Nos Estados Unidos, o curso de medicina é pós-graduação. Então, ele se preparou conosco para a graduação, né? Fez os 4 anos, depois passou por um novo processo seletivo para ele sim ingressar no curso de medicina. Então, assim, já tivemos, né, esse caso, mas é uma área, pessoal, para quem tem interesse no exterior, ela é mais complexa, né? Então, dos países onde a gente atua, Estados Unidos e Canadá são cursos de pós-graduação, tem uma baixa taxa de aceitação para alunos internacionais, então é um pouquinho mais complexo. Até quem quer, né, conversar, a gente também tem um guia sobre medicina que dá para a gente encaminhar para vocês, dessas dificuldades, mas aí a gente olha muito caso a caso. Muitos dos nossos alunos que têm um interesse em medicina acabam abrindo também para biomedicina, áreas de pesquisa, que aí tem mais oportunidades e não tem tanta restrição por ser aluno internacional. A Vivian perguntou se é possível conseguir bolsa por mérito esportivo sendo atleta de categoria de base de algum clube reconhecido. Sim, Vivian, aí o ideal, eu posso até te passar aqui, tem uma empresa que é focada em futebol universitário, que a gente trabalhou por vários anos com os esportes, né? Hoje a gente não atua mais, mas o diretor esportivo do futebol aqui, ele abriu uma empresa junto com o sobrinho do Emerson Leão, Fernando Leão, né, ex-jogador de futebol e ex-técnico. Então, vou passar aqui para você, é Deluca e Leão Sports. Então, dá para você entrar em contato com eles, e aí eles podem fazer uma avaliação das chances do seu filho. Pretendo terminar, pergunta anônima, o meu ensino médio em Portugal. Sabe se há diferença no processo de lá e do Brasil para estudar nas universidades dos Estados Unidos, por exemplo? Olha, o processo seletivo para as faculdades americanas, ele vai ser o mesmo, independentemente se você estiver no Brasil, se você estiver fora. Então, a gente já teve vários alunos que, né, às vezes começaram aqui e a família se mudou para algum outro país. Eu não estou lembrando agora de cabeça se eu já tive algum aluno meu em Portugal especificamente, mas já tive em outros países da Europa. E o processo seletivo é o mesmo. O que eu acho que são os pontos para você se atentar na hora que você for escolher, né, a escola de lá? É entender primeiro em questão de notas. Como que se compara as notas, né, de lá, aqui? É mais difícil, é mais fácil? Como é que os alunos vão? Se você tiver alguma escolha, né, da onde você pode terminar, dá uma olhada se é uma escola que já tem alunos que se candidatam para as faculdades no exterior, porque o que vai ser importante aqui? A carta de recomendação vai ser escrita pelo seu coordenador ou coordenadora do colégio que você se formar. Você até pode pegar de professores aqui do Brasil, mas vai ser do colégio que você vai se formar. E se for alguém que não tem muita experiência, não conhece do assunto, isso pode impactar um pouco, né? Então, acho que esses seriam os 2 pontos principais, e a questão das extracurriculares também.
Então, você vai para um colégio que te dá oportunidades, que oferece coisas, ou não. Tá? Então, olharia muito mais os recursos da escola para aplicação do que o processo ser diferente. A Giovana perguntou como eu comprovo meus extracurriculares na application. Tem que mandar certificado, prova, algo assim? Não. Você vai listar as suas extracurriculares. Então, tem um espaço onde você pode listar até 10. E embaixo desse espaço, você pode descrever, né, de forma bem objetiva o que elas são. E aí você tem espaço para mais 5 premiações, reconhecimentos que você teve. Né? Não significa que você tenha que fazer 10 extracurriculares e ter 5 premiações, mas é o espaço que eles têm lá para você descrever. Gostaria de saber se conhecer a universidade de interesse nas férias, como viagem de lazer, conta e é interessante. E aí me deu parabéns aqui pelo Ebra, muito obrigado. Olha, eu acho que vai ser muito interessante você conhecer, né? E eu conheceria algumas universidades, porque isso te dá uma base muito legal para lá na frente você tem uma noção, né? Por exemplo, visitei uma faculdade de 60 mil alunos, visitei uma faculdade de 1.000 alunos, uma faculdade de uma cidade muito grande, uma cidade muito pequena. Então, acho que isso vai contar para te dar um compreendimento melhor de faculdade fora. Se você acabar aplicando para algumas das faculdades que você passou, tem muita universidade que tem uma redação que fala por que why school, né? Por que você quer essa escola, essa universidade? E aí você pode ter algumas vivências lá que, enfim, te deem caminhos do porquê que você quer ela. Então, isso contaria, mas não seria uma atividade extracurricular, né? Seria mais uma experiência que vai te ajudar no processo de application. Existem cotas destinadas a estudantes internacionais ou a estudantes de um currículo específico, como a IB Diploma nos Estados Unidos ou na Europa? Sim, de uma forma geral, quando a gente olha nas faculdades mais seletivas, assim, eles não revelam abertamente. Então, você nunca vai ver uma universidade dizendo, nós temos X número de vagas para alunos brasileiros, X número de vagas para alunos de outros países. Mas nessas mais seletivas, a gente vê que não muda muito, como a gente conhece muitas das pessoas, alguns trabalham conosco, outros a gente conhece quem passou nessas faculdades, não muda muito o número de alunos brasileiros aprovados todos os anos. E eles querem montar um ambiente bem multicultural, então eles acabam, né, admitindo um pouco de cada país para ter esse ambiente multicultural. E aí, de currículo específico, nos Estados Unidos não vai ter, geralmente, vagas específicas, né, para o IB, mas é um currículo super valorizado, sim, e que pode, né, ajudar você... como ele é muito conhecido internacionalmente, os admissions officers entendem bem o rigor desse currículo, então ele pode acabar, sim, te ajudando. Na Europa, o IB, especialmente no Reino Unido, na Holanda, ele ajuda porque você consegue aplicar direto para as faculdades. Né? Por exemplo, para o Reino Unido, quem tem só o currículo brasileiro tem que fazer um ano de faculdade aqui no Brasil, ou fazer um foundation dentro da própria universidade. Então, ele acaba, né, cortando um caminho para você. A Vanucci perguntou se esporte individual vale ou precisa ser coletivo. Também conta esporte individual, né? Então, o squash contaria como uma atividade extracurricular também. Aqui no chat, o Fernando perguntou se cursos fora da escola servem... A Fernanda, desculpa. Fora da escola servem como atividades extracurriculares? Sim, Fernanda, servem sim. Tá? Eles servem como uma atividade extracurricular. O IB Diploma, ele é um currículo internacional, que tem diversas escolas aí no mundo, e aí tem algumas escolas brasileiras. Então, ele é um currículo relativamente bem desafiador, onde o jovem é estimulado a fazer várias atividades extracurriculares, as aulas são em inglês, tem que fazer vários projetos, então é um currículo que acaba preparando bem os jovens para os processos seletivos no exterior, tá? E aí tem algumas escolas que tem. Mas eu acho que é um ponto super importante, apesar de ser uma atividade um currículo super valorizado, a gente já teve vários resultados muito bons com alunos que só tinham currículo brasileiro. Então, por exemplo, se você estuda numa escola que não tem o currículo IB, não é esperado que você faça ele, né? E aí você pode comprovar e ir bem no processo fazendo outras coisas. Foram nos perguntou se viagem com a família para locais interessantes fora do Brasil valem. Não entra como uma atividade extracurricular, mas, mais uma vez, né, as redações que os alunos têm que escrever são sobre vivências e experiências pessoais. Então, de repente, você pode ter uma vivência numa viagem, algum aprendizado, alguma reflexão super interessante, que pode ser um tema de redação. Então, eu acho que tudo que tira, né, os jovens da mesma coisa, que dá
oportunidades para eles verem coisas, vivenciarem coisas diferentes, estando com essa, né, essa antena aberta aí, pode ser algo que conte sim. Musculação conta como atividade extracurricular? Olha, conta, é algo que você está fazendo fora da sala, mas a gente sempre gosta de classificar as atividades em peso, né, importância e relevância. E aí qualquer coisa que é simplesmente algo que você participa, né, faço lá musculação, alguma, né, todos os dias, tal, mas que você não tem muito como medir, como comprovar, vai ter um peso menor do que se, por exemplo, sei lá, você faz musculação, você é um fisiculturista, por exemplo, e aí você tem, né, você está usando esse esporte para alguma outra coisa, né, não só por fazer. Então, sempre importante de ter alguma forma de você medir a sua evolução nessa extracurricular. Ir para um intercâmbio por conta de um projeto voluntário é extracurricular ou não? Sim, sim. Aí, né, você está participando de um projeto voluntário e fez esse intercâmbio por causa disso. Então, é um extracurricular sim, Giovana. A que eu falei que não seria exatamente uma extracurricular são aqueles intercâmbios tradicionais onde você né, faz 6 meses ou um ano dentro de uma escola, mas ainda assim você vai viver experiências nesse intercâmbio que podem ser muito bem utilizadas. Bastante pergunta aqui. Imagina, Giovana. A Sofia perguntou, processo de application é diferente para cada universidade? Sofia, eu diria que assim, quando a gente olha Estados Unidos e Canadá, Estados Unidos e Canadá são mais similares, tem uma padronização maior, mas ainda assim vão ser diferentes sim. Então tem faculdades, por exemplo, nos Estados Unidos, que o SAT é opcional, em algumas outras é obrigatório. Na Europa, aí eu já diria que muda mais, né, o processo, não só de cada universidade, mas às vezes, tipo, sei lá, faculdades do mesmo estado têm processos diferentes, então sabe, vai mudando bastante, até na mesma faculdade, diferentes cursos podem mudar. Tá? Então, nos Estados Unidos, na Europa, muda um pouquinho mais. Atletas de alto rendimento têm um caminho diferente, porque acabam não tendo tanta disponibilidade para todos esses extracurriculares. Sim, atletas de alto rendimento, né, eles vão... Se você vai através de uma bolsa esportiva, aí eu diria que a sua atividade extracurricular vai ser o esporte. É isso que você vai investir o seu tempo. Você pode até fazer uma coisa ou outra, mas você não vai colocar tanto tempo nisso. Agora, se você vai, né, você é um atleta de alto rendimento, mas ainda assim você vai a partir de um programa acadêmico, aí o alto rendimento vai ser a sua principal extracurricular, mas é interessante você compor algumas coisas aqui. Eu até, né, deixa eu voltar aqui no nosso exemplo, tem uma aluna nossa, a Marina aqui, que ela era, né, que fazia vela, era muito boa em vela. Ela chegou a representar o Brasil e tal. Então, foi uma das principais atividades dela, mas como ela tinha ambições acadêmicas muito altas, e a vela não é um esporte que dava bolsa, que recrutava ela pelo esportivo, ela trabalhou em algumas outras coisas aqui, mas ainda assim a vela ainda foi um dos principais, né, projetos dela. Bom, pessoal, acho que foram várias dúvidas aqui, né, obrigado, Vivian. Obrigado pelos elogios. Acho que foi super legal. Muitas perguntas pertinentes aqui de vocês sobre o tema. É um tema que, né, como eu falei, gera muitas dúvidas mesmo. Não é algo que é simples de você já começar e já atingir esses resultados de extracurriculares. Toma tempo. Mas, assim, acho que a principal dica que eu deixo aqui é pensem nessa parte como uma construção mesmo, algo que vocês vão trabalhando com o tempo. Para quem for jovem, experimenta coisas diferentes, tá? Vou deixar aqui também um link, né? Vocês podem, às vezes não dá para responder todas as perguntas ou, né, nem conseguiu formular todas, então marca um plantão de atendimentos aqui com os nossos especialistas, que a gente pode, né, explicar mais para vocês sobre o processo. E espero, né, quem quiser saber mais do nosso trabalho também, fique à vontade para, né, entrar em contato conosco. Espero ver vocês mais vezes aqui, pessoal. Obrigado, ainda muita gente conectada até agora. Foi um prazer estar com vocês. Uma excelente noite e uma ótima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau.